palavra, Senhor, no livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, meus irmãos, é um livro curto, de 5 capítulos, depois de Jeremias. Depois de Isaías, depois de Jeremias, Lamentações. Obviamente, no Velho Testamento, antes de Ezequiel também. Está fácil agora. Amém, queridos? Verso 19. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Senhor, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale hoje a esse povo, que o Senhor ministre aqui a cada coração, que o Senhor toque aqui em cada alma, que o homem diminua e o Senhor seja exaltado, que o homem, ó Pai amado, fique no seu devido lugar, e o Senhor fale, a voz do Todo-Poderoso fale neste lugar nesta noite, em nome de Jesus. Seja quebrado toda a cadeia, todo o grilhão, em nome de Jesus, e a graça do Senhor seja sobre a igreja, todo o mal saia e a bênção seja sobre a igreja, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja se acende. Meus irmãos, na última quinta-feira, em determinado momento do culto aqui, nem sei se na hora da palavra ou não, eu pensava sobre algumas coisas, obviamente pensando algumas coisas até passadas já. Pensava, lembrava-me de algumas coisas. E nós temos uma história, meus irmãos, muito corrente na igreja, uma voz corrente no meio do povo de Deus, que Deus, Ele muda. Eu, meus irmãos, tenho uma certa preocupação quando as pessoas falam, meus irmãos, que lá atrás era de uma forma, quando eu cheguei, quando eu isso, quando aquilo outro, eu era assim, era assado, ou não era assim, ou não era assado, era melhor, não interessa, mas remete-se ao passado e pensa, meus irmãos, nesse passado. Eu acho, meus irmãos, que quando eu olho à luz da palavra de Deus, se eu, meus irmãos, tiver essa atitude, existe uma incoerência com a palavra de Deus. Eu não estou, meus irmãos, dizendo que não foi ou deixou de ser, não é isso. Eu estou dizendo que há uma incoerência quando você diz isso, porque o Senhor diz assim: o Senhor permanece eternamente. Isso quer dizer que o Deus que operou no tempo passado, há quanto tempo você quiser, vou falar aqui do tempo, há quanto tempo você imaginar, Ele continua operando hoje. Deus não mudou, Deus não muda, Deus não deixou de curar, Deus não deixou de salvar, Deus não deixou de libertar, Deus não deixou de fortalecer, Deus não deixou de resolver as situações na tua vida que para você outrora eram insolúveis e continuam sendo, e resolveu muitas delas. Ele continua resolvendo até hoje. Meus irmãos, em Deus, no Senhor não há sombra de variação. Eu já falei isso aqui há uns cultos para trás. Em mim há variação. Eu mudo. O meu humor muda, a minha vida, talvez a minha sensibilidade, insensibilidade, em algumas coisas da minha vida eu mudo, mas Deus permanece o mesmo. Ele é imutável e está, meus irmãos, operando da mesma forma que Ele operou. Porque, meus irmãos, quando eu digo isso, nós às vezes, meus irmãos, olhamos muito para a pessoa e para o momento. É muito comum o homem botar o olho no homem, e não é homem que faz coisíssima nenhum. Se, meus irmãos, está sendo operado, se foi operado, é o Senhor que operou, e agindo Deus, quem impedirá? E se eu volto, meus irmãos, e começo a olhar para aquilo que foi passado para mim,
eu acho que há uma incoerência. Eu acho que eu estou dizendo para Deus: Deus, por que disso ou por que daquilo outro? O porquê eu passar por isso ou por que não passar por isso? O porquê recebi ou por que não recebi? O porquê? Irmãos, nós, enquanto filhos do Senhor, devemos aprender a viver o tempo do Senhor em nossas vidas. Meus amados, nós não mudamos. Nós mudamos, mas Deus não muda. Nós mudamos, mas o Senhor não muda. Ele, meus irmãos, continua o mesmo. E às vezes você não entende que é a vontade de Deus para a tua vida. Eu não entendo, meus irmãos, como que é, mas é Ele que está operando na tua vida. É Ele que está te abençoando, é Ele que está tratando, é Ele que está curando, é Ele que está libertando, é Ele que está norteando a tua vida. E você fica procurando resposta em uma coisa, no outra, no passado, no futuro, no homem. Amado, a tua vida tem que estar no centro da vontade de Deus. Quando o Senhor chama Noé, Ele fala: Noé, onde você está, Noé? Noé está se saicando no Éden, andando para lá e para cá. E Ele fala: onde você está, Noé? Andando para lá e para cá. Palavra chula, sassaricar, mas andando, batendo perna. Onde você está? Meus irmãos, nós precisamos olhar para Deus. Eu não sei, alguma coisa que você serve carne? Não? Adão, desculpa, não é Adão. Então é isso que eu estou vendo aqui, a reação da igreja, que eu fiquei até assustado aqui. É Adão, desculpa, então está resolvido. Então, meus irmãos, Adão andando para lá e para cá. E aí, meus irmãos, às vezes é isso, eu vou para lá, eu vou para cá. Eu olho isso, eu olho aquilo. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu estou de pé, amanhã eu estou deitado. Hoje eu dobro o joelho, hoje eu não dobro. Hoje eu clamo, hoje eu oro, hoje eu não... E aí vai, meus irmãos. E a nossa vida vai desse jeito. Mas, amados, eu preciso entender que Deus, Ele tem o controle, Ele tem a primazia da minha vida. Ele tem, meus irmãos, o controle da minha vida. E Ele é o Senhor do tempo. Se eu vou passar ou vou deixar de passar, é Ele que sabe. Como que vai ser, não sei. O amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal. Amanhã ele pertence ao Senhor. E Ele vai fazer, meus irmãos, o melhor. Eu creio, porque você é filho e filha dEle. E Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Não adianta ficar questionando Deus. Eu amo muito esse salmo, e vou ler uma parte dele, o Salmo 136, que fala assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, o Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. Aí que lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. Que remiu os nossos inimigos, que nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Não sou eu que digo isso, irmãos.
minha. Não é palavra que algum homem, meus irmãos, um dia disse assim: eu vou inventar esse troço aqui. Quem sabe eu vendo alguns milhares de livros aí e está tudo certo, está tudo ok. Não é não, meus irmãos. A Bíblia, meus irmãos, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Está aqui porque Deus, meus irmãos, deu o privilégio para que pudesse ter, deu o entendimento para que pudesse relatar os feitos do Senhor. Agora aqui, meus irmãos, não fala que a benignidade foi em 2001, 2090, 70. Não, a benignidade de Deus é para sempre. Você querendo ou não, Deus continua operando sobre a tua vida e sobre a tua vida. A benignidade dele é para sempre. Eu amo o Senhor por isso. Aí, meus irmãos, no homem, a avaliação volta a repetir. No homem há. Um dia você quer, mas porque quer. E outro dia você não quer porque não quer. Não varia. Agora Deus continua o mesmo, operando da mesma forma, curando, transformando, libertando da mesma forma. Deus é grande, é soberano, é bendito, a despeito do meu humor, a despeito do nosso humor, a despeito daquilo que eu quero, a despeito daquilo que eu deixei de fazer. Ele é soberano, meus irmãos, sobre aquilo que faz, sobre aquilo que Ele prometeu, sobre aquilo que Ele tem feito. O profeta Isaías, meus irmãos, o homem tem a arte das desculpas, né? Eu aprendi muito novo, meus irmãos. Um dia, eu já comentei isso aqui na escola dominical, uma coisa interessante. Eu gosto de falar isso. Nós muitas vezes perguntamos assim para o amado: por que você não vem no culto? Aí às vezes são desculpas assim, mas absurdas, coisas assim. E eu aprendi, eu parei de perguntar, não pergunto mais, às vezes ligo, né? Como é que está? Aconteceu alguma coisa doente? Alguma coisa do gênero. Mas muitas vezes nós perguntamos, aí nós temos uma resposta errada, porque a pessoa fica com vergonha, mente, omite. Então é melhor perguntar, eu vou levar a pessoa ainda a pecar por conta disso. Umas coisas assim absurdas que a gente recebe de resposta. E eu aprendi isso, meus irmãos, e caminho com essa palavra há muitos anos. Eu na época era presbítero, junto comigo, lá de, ontem o Murilo ainda comentou dessa igreja, na época, no Curvi, que hoje é pastor lá em São José dos Campos. E ele falou comigo, e eu aprendi isso. A outra coisa, meus irmãos, é nós vimos para o culto e falar assim: hoje é terça-feira, vamos abrir meia folha, não precisa ligar nada, não precisa de água. Terça-feira é uma reuniãozão, um cultinho aí, tudo beleza. Meia folha, ela está bom demais. Eu até fazia isso, eu era diácono, acho que presbítero diácono, até fazia isso lá em Campinas, nunca mais eu fiz. Tem que abrir toda a porta, não é meia porta. Deus está nesse lugar, Ele vai operar. Terça, quinta, quarta, escola dominical, Deus vai falar. Porque, meus irmãos, não depende do homem, depende, meus irmãos, do Senhor. É Deus que opera, é Ele que faz o teu querer em nossas vidas. E eu devo entender isso. E aqui, meus irmãos, Hebreus, ele escreve de uma forma bendita e poderosa. Ele diz assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e é eternamente. Querido, eu posso mudar, nós podemos mudar, o ser humano muda,
nós, o homem, eu falei, né, nós arrumamos as mais interessantes desculpas, né? Isaías capítulo 6 é uma prova de um profeta, e o Senhor chega para ele e fala, talvez tem dia que o Senhor nos dá um chacoalhão, né? Acorda aí, rapaz, você está, onde você está pensando aí? Deus faz isso, irmãos, com a gente. E ele faz isso com Isaías. A gente bate pronto, Isaías fala assim, Senhor, olha para mim, vai dar alguma coisa? Senhor, eu oro um povo de impuros lábios, um povo que não faz nada, que, desculpe a expressão, que só faz bobagem, um povo, Senhor, que não tem, diferente demais, Senhor, como é que eu vou fazer alguma coisa? Meus irmãos, o homem, ele tem dessas coisas. O homem, ele tem esses sentimentos no coração. Nós não falamos, mas os temos. Então, meus irmãos, e a palavra fala assim no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão a brasa viva, que tirara do altar. Mas Deus diz, ai de mim, que vou perecendo. Nós somos assim, né? Ai, Senhor, ai de mim. Eu estou perecendo, Senhor. Porque eu sou um homem de lábios impuros, Deus. O Senhor não vai me abençoar mesmo, né? Eu acho que eu estou muito pecadorzão demais. Eu estou lascado. Não acredita na graça do Senhor, no amor do Senhor. Não crê, meus irmãos, no perdão do Senhor, não se perdoa. Habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos, aí, meus irmãos, olha a diferença. Viram o rei. Aleluia. Aí um homem chorando, que fica, ele viu o rei. Você precisa ver o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você precisa ter contato com ele. Quando Moisés, meus irmãos, sobe no Sinai assim, eu vou no Sinai, não. O Senhor vai olhar para você. Você está pronto, irmão? Você está pronto para olhar para mim? Você está pronto para estar face a face com o rei dos reis, o Senhor dos senhores? Você tem que estar pronto, irmão. Eu tenho que estar pronto. Moisés foi subindo de qualquer jeito. A gente fala, é maravilhoso, é poético, tem que ser. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Poético, maravilhoso. Mas você está pronto? Eu estou pronto. Nós estamos prontos. Você precisa, querido, estar na presença do Senhor, no centro da vontade de Deus, qualquer coisa dessa vida. Você precisa estar fazendo a vontade do Senhor. Amém. Às vezes nós queremos fazer a vontade do homem. O homem falha, irmãos. Deus não falha. O homem desiste, Deus não desiste. O homem desanima de você, mas Deus não desanima de você nunca. O homem tem dia que ele está te amando, tem dia que ele não vai te amar, porque o humor dele tem variação. Mas no Senhor não há variação. Amém. Ele opera, meus irmãos, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente. Ele é. Não é que ele vai ser daqui a pouco, não, ele é o Senhor do universo, o Senhor dos senhores. Eu li aqui. E a palavra, quando a benignidade do Senhor é para sempre, a benignidade do Senhor é para sempre, a benignidade do Senhor é para sempre, a benignidade do Senhor é para sempre. Ele é benigno. O Deus que você serve é um Deus de amor. Ele te ama. Ele não quer você para baixo, down. Ele quer você para cima, olhando para Ele, confiando nele. Meus irmãos, a tempestade vai passar, a tua luta passa, o teu problema passa. E Deus continua, e a igreja continua, e o povo continua andando. Não desanima.
desanima, irmão, não adianta. Nós perdemos muito tempo, às vezes, meus irmãos, com essas coisas humanas. Perdemos tempo, meus irmãos, com tantas coisas. O mesmo escritor de Hebreus diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Queridos, às vezes precisa de paciência para você alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Amém. O que há de vir virá e não vai tardar. Agora, meus irmãos, nós queremos do nosso jeito, meus irmãos, tem problema. Do nosso jeito, meus irmãos, não vai dar certo, vai ter problema daqui a pouco. Deixa Deus controlar a tua vida, deixa Deus fazer a vontade dele sobre a tua vida. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. Amém. Para a conservação da alma. Amém. Nós não nos retiramos. Você não pode se retirar, você não pode voltar, você precisa se levantar. Se hoje bateu aquele desânimo, aquela tristeza, eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, a benignidade do Senhor é para sempre. E o Senhor está dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. O Senhor tem te conservado, o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem cuidado da tua vida, para que você possa provar das grandezas dele para todo sempre, porque a benignidade dele, ela é para sempre. Eu querendo ou não, ele continua operando, abençoando e operando. Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Ninguém. É bom a gente ouvir Deus, meus irmãos, ele tem operado sobre nossas vidas. Amém, Jesus. Nós vemos o ministério do profeta Daniel, uma bênção. Viu maravilhas, sabemos tudo que passou na história. Um menino ainda foi viver em outra terra. Mas o Senhor, como Ele conhece o homem, como Ele sabe que o homem varia, como Ele sabe que o homem fica pendendo para lá e para cá, Ele olha para Daniel. Eu penso, que revelação, né? A gente ouve isso do Senhor. Ele olha no último capítulo do livro de Daniel, no último versículo, ele fala assim: Daniel, tu porém vai até o fim. O Senhor não fala para você ser convertido um dia, 2 dias, 3 dias, um mês. Fica convertido até resolver a tua situação financeira, a tua situação conjugal, a tua situação não sei o quê. Não, irmãos. O Senhor olha para mim, para você e fala assim: vai até o fim. E até o fim, meus irmãos, não fica olhando para a sombra do que está acontecendo. Olha para Jesus. Olha para o Senhor, que é o autor e o consumador da sua fé, porque Ele não deixou de operar, porque a sua benignidade, ela é para sempre. Ele continua operando até hoje, irmãos. Deus é grande, glória a Deus, soberano, e Ele ama a sua vida. Glória a Deus. E Ele quer que você seja um crente. Um crente. Crente é bom. Amém. Não. Meio crente não dá, né?
Precisamos ser crentes, irmãos. Precisamos nos render aos pés do Senhor. Glória a Deus. Precisamos crer na grandeza dele sobre nossas vidas. Precisamos deixar ele conduzir a nossa vida, o barquinho da nossa vida. As nossas antigas escolas dominicais nós cantávamos: meu barco é pequeno, grande é o Senhor. Jesus segura a minha mão. Ele é o meu piloto, tudo vai bem. Tudo vai bem quando você está com o Senhor. Tem luta, obviamente, teremos aflições. Mas o Senhor cuida da nossa vida, Ele vai guiar esse barquinho até o fim. Até o fim, Ele vai cuidar. Amém. Amém. Ele vai abençoar, Ele vai dar vitória. Amém, igreja? Amém. Acho que todo mundo sabe o que é amém, né? Sabe? Assim seja. Glória a Deus. Por nossa cabeça.